bom? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Paulo Mel, eu sou de Curitiba, do Paraná. Para as pessoas que me ouvem, eu sou um homem branco, barbudo. Minha barba agora está mais rala, mas minha cabeleira está com falta de corte aqui. Estou com uma camiseta rosa com um símbolo de diferente e atrás meu escritório. E primeiro, acho que agradecer a disposição pela escuta. Eu acho que para mim a capacidade de escutar foi um exercício que eu fui me condicionando durante a vida, né? Eu acho que até trazer uma contextualização, né? Eu sou uma pessoa que teve uma infância confortável, até privilegiada de certa forma, né? Minha família, né, conseguiu, né, me oferecer, né, todas as condições. Eu sempre fui fui uma criança muito agitada. A fama de bagunceiro, de agitador, sempre eu sempre carreguei isso junto de mim, assim, de ser o agitador, de ser o bagunceiro, de ser o que não para quieto, que de alguma maneira também fui comprando essa tese que, né, que a gente acaba colocando muitas vezes nas crianças, né, o criança impossível e tal. E durante a juventude também foi muito nessa mesma toada, assim, um menino agitado, extremamente agitado, muito, por vezes, a coisa eu consigo identificar, disperso, e não conseguir parar para prestar atenção nas coisas, de sempre estar acelerado, de sempre estar pensando em milhões de coisas. E a época da juventude, eu conseguia canalizar para fazer esporte. Eu era razoavelmente bom nos esportes que eu fazia, fiz todos, né? De judô, futebol, basquete, vôlei, tênis, todos os esportes, um pouco nesse, nessa perspectiva mesmo, né? Dessa dispersão, dessa aceleração e tal. E surf também, enfim. E na escola eu nunca fui bom aluno, né? Eu sempre ficava assim raspando, passava raspando, até que lá pelos meus 16 anos eu acabei fazendo um intercâmbio, eu fui morar no outro lado do planeta, na Nova Zelândia, e eu tive a oportunidade de viajar para a Indonésia. E nessa viagem para a Indonésia, eu eu tive um grande clique na minha vida, assim, porque eu percebi, assim, ao mesmo tempo que era um lugar de muita festa, de muita alegria, muita agitação, era virava a noite, assim, e a pobreza extrema, ela chocava, assim, a prostituição, assim, escancarada. A gente aprendeu algumas palavras em indonês, assim, que a gente percebia que era pai vendendo filha, irmão vendendo irmã. E aquilo mexeu com a minha cabeça de um jeito assim, de que eu não, né, alguma coisa me moveu assim, ainda muito pouca elaboração, mesmo que a minha formação tenha sido, nunca foi de uma família de que eu tinha muitos colegas em que os pais estimulavam próprio tratamento da mulher de forma inadequada, objetificada mesmo. Meu pai sempre foi muito cuidadoso com isso, assim. Nunca topei entrar assim, mas isso me chocou, assim. Eu acho que ali teve um primeiro grande clique na minha trajetória de começar a pensar o que eu podia fazer. E, e coincidentemente, dentro desse momento, ao voltar ao Brasil, eu acabei
continuei agitado, continuei sendo, né, essa energia super acelerada, assim, e querer fazer tudo ao mesmo tempo agora, mas eu comecei a ser bom aluno, né? Resolvi que eu tinha que passar no vestibular e que eu só aceitava se eu passasse na Universidade Federal. E fui, tive mais 2 anos de escola até que eu efetivamente consegui, assim, estabeleci minha estratégia, era uma coisa que eu sabia fazer, né? Eu sempre acabei tendo toda essa minha trajetória de infância era trazido muito como quase como uma ovelha negra, assim, da família, e que não não daria em muita coisa, assim. E ali opa, tem coisa que eu posso fazer. E logo que eu entrei na faculdade, eu percebi que a universidade, a política e a política mesmo era um instrumento de transformação que eu acreditava ser o caminho mais qualificado a percorrer, assim. E eu fui percebendo, eu acho que a gente mexe aí com os egos também, né? Por mais que eu fosse aquele bagunceiro lá de trás, eu sempre fui atencioso, carinhoso, de conversa fácil, de dialogar com todo mundo, de respeitar e tal. E eu fui percebendo que na política eu me encontrava muito bem, que a mobilização das pessoas para causas era algo que mexia com o meu coração, mexia com a minha, né, com a minha humanidade mesmo. E dali eu percebi que, primeiro que, né, voltando um pouco, né, eu percebi que o modelo educacional que a gente vive, né, ainda hoje, assim, hoje eu acho que ele tem algumas evoluções, mas o que eu vivi era muito um modelo educacional que tenta botar as crianças e as pessoas, de uma maneira geral, numa redoma, num quadrado, de modo em que elas sejam formatadas para a programação que a sociedade espera dessas pessoas. Quando a gente tem que conseguir ter a capacidade de observar que cada ser humano tem as suas próprias características, e essas características elas têm a, a sua potência, né? Que, na verdade, o que a gente precisa é identificar nas individualidades de que maneira que essas individualidades possam ser trabalhadas de forma coletiva, né? E que isso não seja tão doloroso, né? Eu nunca tive esses dias eu estava conversando com a minha esposa, né? E ela falando, né? Minha esposa é uma mulher feminista, bem muito muito formada, qualificadíssima politicamente, tudo. E ela me trouxe, né, que a beleza da autoestima do homem branco, né? E eu parei para pensar nisso realmente, assim, a gente acaba sendo formado para ser capaz de fazer qualquer coisa, né? Mas uma coisa que eu falei para ela assim, "Putz, uma coisa que eu não tenho essa autoestima, que eu fui qualificando elas, eu sempre tive medo das provas, sempre tive medo do trabalho acadêmico. Ao mesmo tempo que eu já fui capaz de escrever livro, dois até, organizar e tal, mas essa foi uma questão, e eu remeto isso muito a esse modelo educacional, assim, que em vez de olhar no que eu, né, não que eu não sou bom, mas no que eu sou bom, eu sou melhor, e a gente conseguir canalizar isso, eu acho que é uma, que é uma tarefa essencial, assim, eu acho que o diálogo sobre o modelo educacional, e a gente hoje vive um momento muito crucial para isso, né? Tem o tal do novo ensino médio,
que é exatamente mecanizar muito as crianças, né? Trazem coisas interessantes até, mas ele entra muito numa perspectiva de tirar disciplinas que proporcionam a reflexão e colocar mais as que são mais objetivas, né? E, mas dentro disso, assim, voltando a trazer um pouco das experiências que eu vivi, chegando no, na universidade, eu logo entrei no movimento estudantil, né, como estava colocando, dessa paixão pela política. Sofri um acidente de carro bem sério, assim, quebrei bacia, quebrei um monte de costela, fiquei logo no comecinho, assim, eu já estava começando a namorar que é minha esposa hoje, 20 anos atrás, e ali eu paralisei, ainda era esportista e tal, paralisei tudo e me joguei na política de uma maneira absolutamente apaixonada e obsessiva. Me joguei para isso e eu passei 5 anos da minha vida fazendo o movimento estudantil, conhecendo gente, articulando pessoas. A gente passou, é, entrei como presidente do centro acadêmico, e dali a gente conseguiu retomar um centro acadêmico que era um lugar de festa. A gente conseguiu fazer um monte de parceria, fazer palestras, chamar um governador, vice-governador, parlamentares, parceria com empresas, subir para ser diretor, presidente da Federação dos Estudantes de Administração. Aí a gente entrou numa dinâmica dos projetos sociais, né? Trote Cidadão, né? Que foi uma experiência que a gente acabou levando, um vídeo chamado Ilha das Flores, me resgatando isso, nossa, isso fazem quase 20 anos. 20 anos. Um projeto chamado Ilha das Flores, em que a gente trazia essa questão do lixão, né? Hoje até eu estava conversando com meu filho, ele falou, não existe mais lixão, só existe aterro sanitário. E isso me fez lembrar, falei, não, olha, filho, eu preciso te mostrar um vídeo que por mais que a situação esteja melhorado, ele não acabou, né? Aí, mas eu estava falando do trote cidadão porque o trote foi um momento em que a gente eu consegui ampliar também essa perspectiva nossa do olhar da universidade, do olhar do movimento estudantil e a potência que o movimento estudantil tem. Ali a gente percebeu que a gente conseguia trazer a política com leveza e ele era um baita de um instrumento de mobilização. E eu acho que aí também deu uma virada de chave na minha cabeça de que o que eu mais gosto de fazer é mobilização popular, é agitar a gente, é organizar pessoas para construção de alguma coisa, né? Então, do trote que a gente acabou fazendo no nosso território, né, aqui no Paraná, a gente a gente foi para o Brasil inteiro, né? E aí entra outra característica da megalomania, né, de querer fazer, perceber quando uma coisa sai bem e querer levar ela para todos os cantos. E nisso eu acabei conseguindo viabilizar que esse projeto do Trote Cidadão fosse levado para todos os estados do país. E aí eu passei no ano seguinte, em 2004, por uma peregrinação pelo Brasil em que eu visitei 20 estados do país, levando essa mensagem do Trote Cidadão, que a gente levou o debate da democratização da comunicação e, ao mesmo tempo, a gente levava a discussão das populações mais periféricas e mais marginalizadas, que são os catadores de material reciclado. Foi o meu primeiro contato, minha primeira relação com essas organizações, com essas lideranças do movimento, perceber ali, na base da pirâmide social, o quão pesado era lidar com essa realidade, né? Então, ao mesmo tempo, a gente fazia uma discussão com a base da pirâmide, né, das pessoas mais marginalizadas, em situação mais frágil economicamente, e um debate da democratização da comunicação que era discutir a grande política nacional, né, discutir a geopolítica,
né, de como os grupos de comunicação espalhados pelo planeta são relevantes para a democracia e relevantes para moldar a estrutura social. De olhar que a concentração do Brasil só podia ser comparada com a concentração na Itália. E o restante do mundo todo você tinha modelos de regulamentação que não permitissem isso. E dali, eu acho que começou a provocar essa necessidade de trabalhar a cabeça, né? Trabalhar a cabeça de um hiperativo disperso, de que maneira que você tem consegue potencializar essa característica, né? Lidar com uma coisa que ao mesmo tempo eu posso esquecer uma chave no escritório 3 vezes, descer, voltar, fazer outras coisas, esquecer, mas ao mesmo tempo conseguir colocar dentro da cabeça todas essas pontes de conexão, assim. E, e isso me leva, né? Eu não sei se cabe aqui eu ficar, né, contando essas historinhas todas, mas aqui uma coisa que me chamou a atenção, a capacidade da mente humana, né? O quão, o quão capaz a gente é de levar o nosso cérebro a fazer hiperconexões, assim, a hiperconectividade das sinapses do cérebro, assim, da gente olhar, conseguir chegar no debate da democratização da comunicação e as concessões de rádio e TV, e hoje o debate da infraestrutura de tecnologia, né, da infraestrutura de comunicação, os backbones, os backhauls, as últimas milhas que fazem chegar a internet da nossa casa, ao mesmo tempo que nós temos, né, o espectro eletromagnético, que é o que faz chegar o sinal de TV, o sinal de rádio nas nossas casas, e o impacto que esse poder tem lá na base da pirâmide que a gente vinha falando, que eu vinha falando aqui, quando a gente traz a questão dos catadores de material reciclável. E o impacto que isso tudo tem, que esse controle tem, para um debate mais amplo, que é o debate, e aí, né, evoluindo para essa discussão dos catadores, a questão da sustentabilidade, a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, e do impacto evoluindo que tem a política de transgênicos e o excesso uso dos agrotóxicos nos nossos alimentos e o que a comunicação traz para dialogar de que, na verdade, os transgênicos não são tão ruins assim, que os agrotóxicos eles fazem parte do agropop e que, na verdade, hoje, né, no país, Brasil, dos maiores consumidores de agrotóxicos, que a gente só está nesse meio da discussão da guerra da Ucrânia, porque a gente tem interesse nos produtores de agrotóxicos, que a Rússia é um dos maiores produtores disso, e que o quanto isso interfere na nossa saúde, né, e o que isso significa para para o sistema de saúde brasileiro, né, o maior sistema público e universal de saúde do planeta Terra, né, que é o SUS. Então, qual que é o impacto disso? Qual que é o impacto que você tem, né, na comunicação? Mais uma vez, que sempre está registrando que o SUS não é bom, quando o usuário do SUS acha que é bom, mas a comunicação está batendo que ele não é, que ele tem suas falhas, e obviamente que ele tem suas falhas, mas qual que é o impacto que tem? E ao mesmo tempo essa rede de comunicação está falando que o agrotóxico não é tão ruim assim, né? Mas quem está na ponta, né, atendendo no SUS, sabe, né, a quantidade de alergênicos que isso gera, né, que a política que deveria ser baseada em evidências devia estar pensando como o, isso tudo impacta o sistema de saúde, o financiamento do sistema de saúde, que é financiado por nós, e que, né, a gente entra aí até, poderia entrar num debate de tributação, né, do que significa a tributação. Recentemente a gente passou por esse processo de discussão do sistema tributário nacional, né, que sempre se acham que é o que mais paga imposto, mas será que esses elementos todos não deveriam estar
sendo considerados, né, o impacto que tem para a saúde não só do agricultor, mas de quem consome o alimento e o que que isso significa para a nossa saúde e para o pensamento do sistema, né? Mas eu né, entrei no mundo aqui das hiperconexões, é uma coisa que mexe comigo e me agrada fazer mesmo. Assim, eu gosto de estar gastando o cérebro e eu acho que isso, né, me leva muitas vezes a uma estafa, né? E aí eu acho que é uma questão que eu tenho muita dificuldade de fazer, é parar para refletir sobre fragilidades. A minha dinâmica de vida é me levar ao extremo o tempo todo, o dia todo, todos os dias, mentalmente falando assim. Ler o máximo que eu posso, me comunicar e conectar pessoas o máximo que eu posso, fazer o limite de projetos que eu tenho capacidade, que é a partir do momento que eu percebo assim, não, eu sei fazer isso, eu sou bom nisso. E, e daí eu quero levar aquilo ao extremo, né? E eu me jogo de uma forma que eu sou cobrado, tanto em casa, né, por querer chegar no limite, querer me levar ao limite e também me entender. Eu fico, eu chego assim agora, assim essa época do ano, assim, eu estou chegando no final. Todo ano eu chego e digo assim, só vou fazer esses projetos. E no final eu fiz 4 vezes mais. Esse ano eu jurei que eu ia fazer 4 projetos e no fim das contas esse ano eu fiz pelo menos uns 50, né? Pelo menos assim, escrevi, ajudei a produzir, facilitei, que aí o cara vai e vem e me chama e eu não consigo dizer não, eu recebo, e aí eu vou, chego a 12, 13, 14, 15 horas de trabalho e muito nessa, né, obsessão mesmo por fazer o máximo possível, né? E isso me remete muito, né, voltando aí, por que que eu chego nisso, né? Obviamente que eu não tenho uma resposta objetiva para isso, mas com bastante clareza que quando me mexeu lá atrás, de eu perceber que eu tive uma infância absolutamente privilegiada, com tudo que eu precisava ter, sem exageros nem nada, mas sim, né? Não tenho o que reclamar. Juventude é a mesma coisa e tal, quer dizer, nunca me faltou. E aí quando eu fui percebendo o que que é uma pessoa acordar às 3 da manhã para chegar às 6 no trabalho, o que que é você entrar em contato e ter uma relação com a pobreza extrema, você ir numa área de ocupação e você ver qual é o tamanho do problema da habitação no país, qual é o tamanho do problema do acesso aos direitos básicos, saúde, à educação, ao direito à creche, e você perceber, né, o quanto é pesado a vida dessas pessoas, o quanto muito mais pesado é, por mais que eu fique assim, às vezes eu coloco num pedestal essa dinâmica de, putz, eu aguento, trabalho muito, não sei o quê, e acho que eu vivo muito, sei do problema que isso é para a maioria das pessoas, né? Para mim também, de alguma forma, né? De que é a estafa mental, que é a saúde mental mesmo, né? Mas que, ao mesmo tempo, a gente olhar a dificuldade que é uma pessoa lidar com uma condição de vida, né, dessa, e aí nós não precisamos nem falar da extrema pobreza, de um trabalhador de base, de salário mínimo, né? Trabalhador de salário mínimo. Né? Até, até parece que é um salário mínimo, né? O salário mínimo seria efetivamente mínimo, né? Muito inferior ao mínimo, mas que isso move. Eu acho que talvez essa seja a coisa que mais mexa comigo, assim, de trabalhar a escuta, é
E aí pensando, né, falando, eu acho que eu vou chegando para minha conclusão aqui, mas a escuta para mim, né, esse cara que é hiperativo, que é disperso, escambau, que é ansioso, muito ansioso, mas que eu tenho na escuta, assim, eu sou uma pessoa que faz política, muita política. Eu decidi recentemente, inclusive, disputar a eleição. Depois de muito tempo já me decidi disputar a eleição. E uma coisa que eu coloquei na minha diretriz é que eu não serei um político que não escuta. Porque eu conheço pouquíssimos, talvez um. E eu não serei, não porque acho que tem que ser diferente, né? Não só por isso, mas que na escuta a gente consegue perceber o que move as pessoas. Eu só consigo entender o que move uma pessoa se eu escuto ela. E que eu só tenho a capacidade de usar o meu melhor, que é fazer essas hiperconexões, se eu consigo entender o que uma pessoa está disposta a ofertar, porque qual que é o nível de entrega que ela está disposta a fazer a partir do que move ela, a partir da onde que ela se motiva a levantar e se motiva a fazer algo diferente que não seja só ir para o trabalho, voltar do trabalho, buscar os filhos na escola, né, fazer alguma coisa, comer e tal. O que que faz, o que que a gente consegue ativar numa pessoa que possa mover ela a não aceitar que a sociedade seja desigual da forma que ela é. Acho que acho que é isso que eu podia falar nesse tempo. Obrigado pela escuta.